E ele, na cela, ele falava para os amigos dele que estavam presos, né? Já falamos sobre isso também no outro episódio. Acho que foi com você então que eu aprendi isso. E mas quando as pessoas estavam na exaustão, que é essa hora que a gente quer que desliga os aparelhos, eu falei isso, o Vinícius estava aqui, ele confirmou isso. Eu pedi várias vezes, Vinícius, por favor, eu não quero continuar, eu estou cansado. Não quero. É a exaustão. Termina aqui, eu não tenho dívida para pagar no mundo, minha dívida é com Deus e eu vou ter que pagar mais cedo ou mais tarde. Mas é um cansaço muscular, assim? Não, mental, Rodrigão, não tem como te explicar a experiência que a gente tem. É um negócio que, tipo assim, você acha que o poder da vida nessa hora tá na sua mão? Depende de você falar assim, eu vou morrer agora e aí você morre mesmo. Você sabe que a gente não tem essa ideia do poder da vida? Pelo contrário, a gente tem o poder da morte. Então, o poder da morte tá na sua mão. Você pode falar você fala, não quero mais. Eu não quero mais e isso vai acontecer, você vai. E não é, por exemplo, é completamente diferente do desejo de autoextermínio. Sim. Completamente diferente de uma eutanásia que fosse. É o cansaço, porque fisicamente, emocionalmente, imagina eu que surtei e perdi a memória. Emocionalmente, fisicamente, afetivamente, você já não quer mais nada. Então, assim, eu cheguei no ponto que eu não raciocinava, meu pensamento zerou. Zerou. Que foi quando eu tive a experiência de quase morte, né? Que é aquela parte que eu contei pra vocês, que eu apaguei, meu pensamento parou, e eu me via fora, né, ali do quarto, eu andava pelo hospital, o hospital vazio, eu não via pessoas. Eu via só meu corpo deitado na cama. E do lado de fora do hospital eu via sombras com velas na mão. Muitas sombras, milhares de sombras que eu sabia que eram pessoas, mas eu não conseguia ver quem eram sombras. E todo mundo com uma vela na mão. E eu olhava para aquilo e falo, as pessoas estão rezando. E elas devem estar rezando por mim. Porque eu não sabia que o Vinícius entrava nos stories e pedia para o pessoal fazer corrente de oração. E teve muita corrente de oração, muita gente. Então eu vi ali a oração das pessoas chegando por meio dessas velas acesas na mão dessas sombras. Que eu não via, não tinha forma, era uma sombra que segurava uma vela. E eu olhava pro meu corpo ali em cima da cama, eu falava, eu não morri, eu não tô morto. Né? Eu tive essa visão do meu corpo em cima da cama, mas... eu não acredito que é o meu espírito que saiu do corpo, eu acredito numa projeção cerebral, porque o nosso cérebro mapeia o espaço, e é claro que quando você sofre um trauma, o seu cérebro ele tem travas muito inteligentes, que para te poupar do sofrimento, ele vai criar subterfúgios. Então ele preferiu tirar a minha mente do que eu estava vivendo e me jogar numa projeção exterior. Então, como eu já tinha mapeado o hospital, é claro que eu podia andar pelo hospital, tanto que eu não via pessoas físicas. Né? Eu vi o que eu tinha mapeado. E você teve uma decisão de tipo assim, se eu for pra lá, eu sei que acabou. Eu vou ficar aqui pra não... Aquela coisa de estar do lado de fora observando me deu paz. Me fez descansar. O nosso cérebro é tão inteligente que a hora que ele entendeu que eu não queria mais continuar... eu estava tão exausto, ele desligou e me colocou do lado de fora. Ou seja, senta ali na cadeira e descansa. Tanto que quando eu voltei muito melhor. Voltei respirando melhor, voltei mais calmo. Te deu uma energia. Me deu uma energizada ter desligado isso, né? Tudo bem, perdi a memória, fiquei meses sem reconhecer as pessoas, mas enfim, deu certo. Esse é um colateral da doença. Acho que todo mundo que teve ela mais gravemente sentiu isso, foi bem perceptível. Uma outra coisa que eu já ouvi são relatos de pessoas de experiência quase morte, que todas elas voltam de uma forma diferente. Sim. Vocês perceberam as diferenças em vocês? Não, André pode falar melhor do que eu. Porque eu sou uma pessoa... Eu não tenho um contexto familiar como vocês têm, de ter uma esposa, um marido, filhos, um contexto, um ciclo familiar para ser cuidado, que dependa de vocês afetivamente ou financeiramente, enfim. Eu na verdade, eu vivo essa ideia da solidão. Então, o que eu tô deixando para trás? Né? Eu tinha minha mãe, que tinha acabado de ficar viúva, porque meu pai tinha acabado de morrer. Tenho meu irmão e tenho os meus sobrinhos. Mas eles têm um contexto diferente do meu. Eles têm a família deles, né? Eu pensava na minha mãe.
Falar, porque a mãe vai enterrar o filho e inverter a ordem natural das coisas. Que é o que a Déia falou, né? De como que meus filhos podem me enterrar nesse momento, sendo que eles ainda estão tão pequenos e precisam. E muita gente passou por isso, né, Déia? Muita gente perdeu pai e mãe sendo muito pequeno. Então eu ficava nessa, mas eu não tinha aquela perspectiva de eu preciso de ficar para satisfazer isso ou para fazer aquilo. Não tinha. Porque é o que eu sempre falava, eu não devo nada pro mundo. A minha consciência ela é muito tranquila. Apesar, parte espiritual te ajudava? Apesar dos meus fãs disfarçados de hater dizerem que me odeiam, que eu sou péssimo, que eu sou aquilo, que eu sou isso e que eu... Olha, eu simplesmente ignoro a existência de vocês. Eu acho interessante que eu ficava pensando assim, eu não tenho dívida nesse mundo, eu não tenho dívida moral, eu não tenho ninguém que eu tenha que me levantar e sentar na mesa e falar, olha, nós precisamos nos reconciliar por isso, por aquilo, não. A minha história, os meus rompimentos, aquilo que eu escolhi não permanecer, foram escolhas muito maduras e eu as banco até o fim. Então eu não me arrependo de absolutamente nada. Então quando eu falo, nada, Robertinho, juro, nada, eu não tenho arrependimentos, não tenho. Eu posso ter aprendizados que me levam a não repetir. Isso eu tenho. Ah, você faria tal coisa novamente? Não. Mas você fez tudo que você teve vontade? Tudo que eu tive vontade. Eu ainda tenho algo. Falar que arrependimento é de coisas que você não fez. É um pouco falácia dizer isso, porque como que eu me arrependo daquilo que eu não sei o que é a experiência? Porque exatamente por isso você se arrepende. Porque quando você tem vontade de fazer alguma coisa e fez, pode ter dado errado e você não vai repetir. Mas você experienciou isso. Agora, quando você teve vontade de fazer alguma coisa e não fez, isso vai te frustrar para sempre. Porque poderia ter sido bom ou ruim e você se arrependeria. Não, se arrepender, você não faria novamente, porque não é uma experiência boa. Mas você não viveria com esse vácuo de pensar, por que não fazer? Eu acho que é por isso que tem essa frase, sabe? O arrependimento é sempre do que você não fez. Né? Porque do que você fez, você pode não repetir. Não necessariamente você vai se arrepender. Foi uma escolha sua, com certeza. Eu acho que pro padre morrer é mais fácil do que pra gente, assim. Não, mais fácil. Morrer é fácil pra todo mundo. Né? Você fala que é aceitar a morte, né? Aceitar a morte pro padre é uma pessoa. Eu acho que pro padre deve ser fácil morrer. É pelo contexto. Você tá certo. Sim, eu não tenho desapego, né? O material é maior. Tanto que eu brincava, né? Quando eu entrei na ambulância pra ir pra UTI, eu falava, pelo amor de Deus, se arruma alguém que cuida dos meus gatos. Por quê? O que eu tenho sob a minha tutela hoje? Os gatos que eu adotei na rua. Não, e gatos você não precisa se preocupar, eles sobrevivem sozinhos. Não, mas eu precisava de gente, então eu nomeei. Eu fiz uma lista de pessoas e mandei pra essas pessoas. Falei, você vai buscar o gato tal, você vai ficar com o Mingau, você vai ficar com o Errudo, você vai ficar com o Moisés, você vai ficar com... Coloquei quem ia ficar com cada. Resolveu. Pronto. Falei, meu irmão cuida da minha mãe, tá tudo certo. Sim. Meu irmão tem até porque sua mãe é independente, né? Pessoas... Minha mãe é totalmente independente, graças a Deus, uma mulher maravilhosa, ativa, tem a vida dela. Várias pessoas rezando por você. Justamente. Que também é outro privilégio. Outro privilégio. E de fato, essas pessoas, essas sombras com essas velas na mão, foi o entendimento das orações que estavam chegando pra mim. Isso ficou claro pra mim ali naquele momento. Se a gente for morrer, quem que vai orar por nós? Eu. Não, mas... Aí vai ser uma merda. Não, eu vou te falar, não, vai ser gente pra caramba. Que a oração de um padre é um número reduzido de pessoas? Sim, é uma pessoa só, ué. Ele representa uma comunidade. Você acha que sua oração tem mais força do que a comunidade. Nossa, é muita presunção, eu também acho. Eu também acho. Só porque eu já tá Meu Deus, tem uma coisa que pecado falar isso, eu quero saber demais. Nossa senhora, eu não devia ter falado isso. Porque você me falou eu só quero agradecer porque a nossa mesa de Natal foi montada, né? Então... E Natal é fartura, né? Fartura, tem que ter tudo. Mas eu queria que você me contasse aqui, porque pro Fábio realmente foi mais simples. Mas você chegou a manifestar que sim, depois da experiência quase morte, que você voltou diferente. O que muda depois dessa experiência? Eu acho que o fato de você entrar em contato com a possibilidade de você não existir mais te faz valorizar o que realmente tem valor. A gente precisa aprender a separar as coisas. Existe o que é fundamental e existe o que é essencial. A experiência de quase morte, ela te dá isso.
ela te faz enxergar claramente o que na sua vida é fundamental e o que na sua vida é essencial. Por exemplo, dinheiro é fundamental, sejamos sinceros. Com certeza. Com pouco dinheiro a gente não tem qualidade de vida, qualidade alimentar, qualidade de saúde. Então, dinheiro é fundamental e a gente precisa correr atrás mesmo, não nascemos herdeiros. Mas existem algumas coisas que são essenciais. Então, por exemplo, as pessoas com quem a gente ama. E aí, partindo da ideia, inclusive, que a gente não dá conta de amar muita gente, porque amar demanda espaço interno e demanda tempo. Verdade. Você não dá conta de sair amando 200 pessoas. Eu, por exemplo, tenho pouquíssimas pessoas que pode contar no dedo literal de uma mão que eu amo. Até talvez pela intensidade com que eu ame. Eu acho difícil você colocar 20 pessoas, 30 pessoas na sua vida sem ter qualidade nesse relacionamento. Então essa experiência de quase morte, ela traz muito disso, né? Talvez ela seja o ouro passando pelo fogo. Ela vai depurar. Ela vai tirar aquilo que... Eu já era muito desapegado, hoje eu sou extremamente desapegado. E eu exercito muito presença. Por exemplo, agora eu estou aqui. Tem meus filhos, meu marido, minha mãe, mas eu não poderia estar em nenhum lugar melhor do que aqui. Eu estou 100% do tempo aqui. Eu exercito presença porque eu sei que eu só tenho o momento presente. Eu não tenho mais nada. E aí, quando você fala que para o padre morrer é mais fácil, a experiência de quase morte, inclusive pela neurociências, a neurociências vai dizer que todo mundo vai passar por uma experiência de quase morte. Por mais inesperada que a morte tenha sido daquela pessoa. No meu doutorado eu estudei muito isso. O que é consciência? E que hora que a consciência morre? A consciência morre junto com o corpo parou, o coração parou, a consciência morre. Vocês já tiveram a oportunidade de ver alguém morrendo? Já. E é horrível, não é? A sensação que parece que você vai pegar em alguma coisa, assim. Parece que o corpo fica, mas parece que alguma coisa foi embora. Sim. E a experiência de quase morte vai falar muito sobre isso. Em que momento que a consciência cessa? E aí, quando a gente faz estudos, por exemplo, eu tive a oportunidade na Universidade de Campinas de fazer alguns estudos com pacientes com morte cerebral, ou seja, o hardware estava morto, o cérebro estava morto. Mas, por algumas manifestações, a gente tinha certeza que o software estava ali. Então, nós, por exemplo, acompanhamos um moço, ele teve um acidente, ele já tinha o atestado de morte cerebral. Quando a mãe dele entrou no quarto, ele já tinha alguns dias que ele não tinha nenhum sinal, zero sinal. Ele estava cérebro parado. Morte cerebral. Tinha acabado. Eu não tenho mais percepção nenhuma de nada, realmente. Isso. Quando a mãe entrou no quarto e falou com ele, os médicos estavam aguardando a mãe chegar para suspender investimento. Isso é importante falar, as pessoas acham que desliga os aparelhos. Não existe isso. Suspende investimento. Para de aplicar medicação, para que a pessoa evolua para a morte. Então, não mata ninguém, evolui para a morte. Quando a mãe dele chegou dentro da UTI, eu estava do lado dela, ela começou a falar com ele, as lágrimas desciam dos olhos dele. E ele já tinha mais de 48 horas que ele estava com morte cerebral. Caraca. E aí a gente prova que a consciência, ela permanece ainda após o hardware ainda. Após o cérebro ter já parado, já não ter mais estímulo elétrico, enfim, neural, a consciência ainda permanece ali. Então, talvez para todos nós, essa experiência de morrer, ela vai ter essa experiência de se purificar antes, de ter uma conversa. Será que ela sempre, essa consciência tem um prazo, sei lá, ela vai sair sempre no terceiro dia? Por quê? A ciência, e aí esse estudo que a ciência está parada até hoje e ela não responde. Não conclui, né? Quando que a consciência começa e quando que a consciência termina. Por isso a questão do aborto é tão controversa. Em que momento da gestação pode se interromper? Até quando é só um amontoado de células? A partir de quando já é um ser humano com alma e consciência? O fim da vida e o início da vida e o fim da vida, os dois trazem o mesmo dilema. Aonde que a vida começa e aonde que a vida termina? Eu gostei muito de uma teoria sobre o início da vida, que é quando se manifesta o interesse. Se tem interesse, já tem vida. E ele explica de uma forma bem resumida aqui, que a partir de que um espermatozoide entra dentro do óvulo e o óvulo mata todos os outros, ele já criou um interesse específico em um, porque ele já sabe que tem uma vida, por isso ele tira todos os outros, porque ele já existe um interesse ali. Se manifestou um interesse,
você entende que só a vida tem interesse em alguma coisa? Saiu um estudo novo que eu acho essa teoria muito legal. É mesmo, mas ela gera uma questão ética e bioética e complicada. Aí a bioética entra. Saiu um estudo novo que o óvulo seleciona o espermatozoide. Caraca, você viu o da luz? Da luz é mágico. Da luz sim, mas eu achei muito foda. O óvulo seleciona, né? Porque sempre... Ele endurece mais de um lado. Sempre foi falado que, tipo, o melhor que chegou primeiro, né? Fecunda lá o óvulo. Não, o óvulo, ele seleciona. O óvulo se abre para o que ele quer. E é uma teoria que eu particularmente acredito. Porque tudo na vida é receptáculo. Agora, até num plano espiritual mesmo, quando a gente fala de consciência, a fé cristã vai dizer para nós, morre-se a matéria, a consciência não morre. Por isso que a consciência é a psique, que nós vamos chamar de alma, né, o espírito, não morre. Quando nós morrermos, nós teremos consciência. Por isso que a igreja, ao longo dos séculos, cria a tradição de um lugar de purificação, inclusive, da consciência, que é o purgatório. Porque você vai ter plena consciência de quem você é. Você não vai ser algo esquecido, né? Ao morrer, você tem consciência. Você vai permanecer com a sua consciência. O que permanece é a consciência. E quando vocês falaram, a André perguntou, vocês já viram o papai morreu com a gente ali do lado dele, né? E na hora que meu pai, que zerou a pressão do meu pai e que a sonda do alimento, o líquido do alimento voltou, a matéria já não estava mais funcionando, porque a sonda que ia para o estômago voltou o alimento. Então já não tinha mais vida ali dentro, né? Porque já não tinha movimentos. Então, eu cheguei a um momento a olhar ao redor do meu pai, porque a impressão que eu tinha, meu pai ainda está aqui. Essa é a sensação. Porque a ideia que a gente tem é que nesse momento o espírito é palpável. Né? Então, eu só falava, pai, vai pra onde Nossa Senhora te mandar. Vai pra onde Nossa Senhora te mandar. Eu só falava isso. Né? Mas ao mesmo tempo era um misto de alívio pela dor que meu pai tinha deixado de sentir, mas era um desespero por pensar assim, será que ele ainda tá aqui? Ele vai estar me ouvindo ainda? Né? E a gente nessa fraqueza, né? Ou talvez até nessa força que a gente tem de falar, pai, vai pra onde Nossa Senhora te mandar. Eu não estava conversando com aquele corpo morto em cima da cama. Porque para mim a ideia é que meu pai estava ali, a consciência dele estava ali junto com a gente naquele quarto. E eu falava, vai para onde Nossa Senhora te mandar. Eu só lembrava disso. Por que você pediu Nossa Senhora? É porque eu acredito que quem vai me receber no céu é ela. Então, da mesma forma que eu quero ser recebido, Jesus, ela vai me levar para ele. Eu quero. Deus, é Nossa Senhora. Nós vamos para o encontro com o Cristo e com Deus, nosso Pai, na ação do Espírito Santo. Sim. Mas a porta do céu chama-se Maria Santíssima. E aí é tão interessante essa experiência aí, Mariana, porque ela também, eu não sei se você teve isso durante o agravamento da sua doença, mas eu tive uma experiência com Nossa Senhora que foi muito marcante. E aí marca a minha volta para a Igreja Católica. Eu fui freira, depois militei alguns anos já casada na Igreja Católica, encontro de casais, enfim. Depois, por experiência, por querer experimentar, fui para a Igreja Evangélica e fiquei lá 6 anos. Você tá brincando? Sim. Ficou no meio ali? Nossa, e o padre seu amigo. Canta todas as músicas. E o padre seu amigo, então. Eu xingava até. Né? Xingava e eu recebia. E aí, E detalhe, um dia falou assim, eu vou te levar na igreja pra você ver como é que funciona. Fui com ela num culto. Que ele foi no culto. Sentei lá no culto. Você já foi em outras religiões? Eu frequento, eu não tenho problema nenhum com isso, até porque eu preciso te conhecer. Ela falou, hoje eu que vou pregar na igreja. Eu falei, eu não perco por nada. Sentei na primeira cadeira pra assistir a bonita falar. Pregou bem? Ela fala super bem, né? A Andréia é uma senhora das palavras, né? E também tinha vindo, né, da Igreja Católica. Ela já vinha de movimento de casais, Cristo, né? É uma filósofa, neurocientista, ela tem toda uma linguagem. A Andréia é palestrante a nível internacional. Mas por que você desacreditou das tradições da igreja e falou a verdade está no Evangelho? Eu não desacreditei. Eu vim de uma experiência com a Renovação Carismática Católica. Que era eu sempre falo que é uma fábrica de protestantes. Muito pentecostal. E aí a missa comum, que eu amo, se tem um lugar que eu amo, chama-se uma igreja vazia. Eu dobro o joelho lá diante do Santíssimo e eu fico lá 10 horas, eu acho maravilhoso. Essa experiência se tornou enfadonha para mim depois que eu passo pela experiência da Renovação Carismática Católica. Ficou chata a missa comum. E aí eu
milito na igreja evangélica. Quando eu pego o Covid, eu estava na igreja evangélica. E aí as igrejas fecharam, tinham cultos online, eu participava do culto online. Quando eu agravo do Covid, durante 20 dias o médico queria me entubar. Todos os dias ele falava pro meu marido, não, tem como, tem que entubar ela hoje. Eu tava saturando 80, 78. No dia que eu tive exaustão, eu falei, Jorge, pedi pro meu esposo, chama o médico e fala pra ele, Dr. Túlio. Falei, fala pro Túlio que ele pode me entubar hoje à tarde. Eu não suporto mais, eu desisto. O Túlio entra no quarto. Eu falei, Túlio, à tarde você pode me entubar. Ele falou, então tá, eu vou preparar toda a equipe. E ele saiu, eu falei, eu vou dormir, eu vou tirar um cochilo aqui. E quando eu voltar, já vai estar à tarde, ele vai me entubar. E eu deitei em posição fetal. Eu acho que não sei se eu já te contei isso. Já. Eu deitei em posição fetal e dormi. O meu esposo estava acordado, porque ele ficava 24 horas do lado da minha cama. Quando eu dormi, eu sonho, eu devo ter dormido umas 3 horas. Eu sonho com uma imagem de Nossa Senhora, eu protestante na época. Eu sonho com a imagem de Nossa Senhora, se eu me emocionar, se segurem, porque eu vou me emocionar sempre que eu conto essa história. Você é emocionada. Eu sonho com uma imagem de Nossa Senhora, eu que era freira, já tinha visto todas as imagens de Nossa Senhora que existiam na Terra. Eu sonhei com a Nossa Senhora, a persona, e eu deitada no colo dela. E a minha cabeça caída de um lado da perna dela e minhas pernas do outro. E eu era uma criança. E eu estava muito descansada no colo dela, eu estava muito abandonada no colo dela. E ela tinha uma roupa branca e um manto azul. Quando o médico entra no quarto, eu acordo. E aí eu falei pro meu esposo, falei, Jorge, eu sonhei com uma Nossa Senhora que eu nunca vi na minha vida. Ele falou, qual Nossa Senhora? Eu falei, meu bem, não existe essa imagem. Eu sonhei que eu estava deitada no colo de Maria e descansando, abandonada no colo dela. Então eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Nisso ele abre uma sacola, falou, uma amiga sua, eu contei para ela que você ia entubar, ela mandou esse presente e pediu que essa imagem ficasse do lado da sua cama na UTI durante a intubação. Quando eu abro e desembrulho, a Nossa Senhora que eu tinha sonhado, a mãe da Divina Providência. É uma imagem com Jesus no colo e ele absolutamente abandonado no colo dela, com a cabeça do lado e as pernas do... Caramba. Ali o médico entra e eu muito emocionada com aquilo tudo. E eu falei, Túlio, você vai me entubar, mas antes eu quero um exame. Porque eu tive um sonho que foi muito simbólico. Todos os dias eu fazia angiotomografia. O meu sangue ficou da grossura de um mingau. Ele não conseguia tirar o sangue. Eu tinha 87% do pulmão tomado e eu tinha um exame, que era o dímero D. O dímero fala da coagulação sanguínea. Esse exame vai de 0 a 500, o meu estava 42 mil. Nossa. Aí o médico dizia, ela vai ter um AVC ou um infarto a qualquer momento. Então todos os dias eu fazia angiotomografia. No momento em que eu acordo desse sonho, eu falei, Túlio, a única coisa que eu quero que você faça antes de você me intubar é fazer a angiotomo. Eu vou para fazer a angiotomo e volto para a intubação. Quando eu volto da intubação, o Túlio volta chorando. E fala, André, o seu exame e o exame da manhã não tem explicação. Todos os seus parâmetros estão absolutamente diferentes. Nós não vamos precisar partir para a intubação. Talvez você consiga suportar sem a intubação. Então eu tive uma experiência que eu considero que foi com Nossa Senhora. Cada um considera o que quiser. Vai ter pessoas que vão dizer que foi efeito de droga, enfim. Eu não estava sob nenhuma medicação, mas enfim, cada um acredita no que quiser. Eu, após essa experiência, 8 dias depois eu estava saindo do hospital. Numa cadeira de roda, mas estava saindo do hospital. Mano, assim, cada um acredita no que quiser, mas é quase palpável pra mim, quando você relata dessa forma, que teve uma intervenção divina. Justamente, é o que eu falo pra ela, amiga, talvez os seus amigos, seus companheiros lá da igreja evangélica vão dizer absurdos a respeito disso, porque eles têm liberdade de crerem no que eles quiserem. Agora, eu afirmo, eles estão crendo errado. Porque eu tenho essa experiência, eu afirmo e bato no peito. A Virgem Maria, ela está para a humanidade cumprindo aquilo que Nosso Senhor pediu para ela na cruz. Quando ele entrega na pessoa do apóstolo João a humanidade, a carne humana. Mulher, eis aí o teu filho. Naquele momento não é o apóstolo que vai para o braço de Maria Santíssima. Quem vai para o braço de Maria Santíssima é a humanidade que Jesus, do alto da cruz, ressignificou inteiramente nele.
Então foi tirado de Maria o filho que nasceu dela. Entretanto, a função de Maria não era simplesmente gerar o Messias, era assumir a humanidade configurada no Messias. Portanto, Maria é a mãe da humanidade. Então, quando você fala, você não quer, você vai encontrar Jesus e o Pai, sim, a casa é deles. Mas quem abre a porta é Nossa Senhora. Maria é a porta do céu. Digam o que quiser a respeito disso, mas eu tenho certeza que quem nos dá as boas-vindas e nos apresenta diante do trono de Deus é Maria Santíssima. E assim... Olá, seja bem-vindo ao devocional de hoje. Eu sou o Cornélio Augusto. Nosso tema esta semana foi Jornada para o Natal. Hoje estamos encerrando a semana explorando a jornada dos sábios, da busca ao encontro. A passagem de hoje é Mateus, capítulo 2, versículos 9 a 12. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Vamos nos aprofundar na palavra? Os sábios eram observadores de estrelas, antigos astrônomos que passavam as noites observando, procurando e lendo o céu em busca de beleza e significado. Quando uma estrela surgia na hora errada, no lugar errado, os sábios sabiam que algo significativo havia acontecido. Dessa vez, algo divino estava acontecendo, e isso deu início à sua jornada do Oriente até a cidade de Belém. A jornada deles foi da busca ao encontro. Você já sentiu que seu coração está procurando algo? Ansiamos por significado, por beleza, por propósito. No Natal, esse anseio muitas vezes se agita ainda mais em nosso coração. Buscamos alegria nas tradições, paz na agitação, conexão em um mundo que muitas vezes parece distante. Ansiamos por encontrar algo que acalme a dor interior. A jornada dos sábios espelha a nossa. Eles partiram em uma busca seguindo uma estrela distante, sem saber ao certo aonde ela os levaria. Como eles, muitas vezes nos pegamos procurando, na esperança de encontrar algo ou alguém que preencha o vazio que não conseguimos explicar. A busca dos sábios não terminou com um destino, mas com um encontro. Eles não encontraram apenas um lugar. Encontraram uma pessoa. Um bebê chamado Jesus era aquele que os havia atraído com uma estrela, e quando o encontraram, eles responderam com adoração. O que você está procurando neste Natal? Talvez seja paz em meio à incerteza, ou um senso de esperança em um mundo que parece enganador. Talvez seja o desejo de ser conhecido, de ser visto. Qualquer que seja o desejo que o tenha levado à jornada de busca, Jesus é o único que pode realmente satisfazer os desejos mais profundos de seu coração. Jesus é o significado e a beleza que você tanto almeja. Ele oferece paz e alegria que não podem ser encontradas em nenhum outro lugar. A mensagem do Natal é esta: não estamos destinados apenas a uma vida de busca. Podemos encontrar aquele que espera no limite de cada anseio e desejo humano. Saiba disso hoje. Aquele que você está procurando está disponível. Ele estende a mão a você hoje e te convida para provar e ver o quanto ele é bom. Reflita e ore comigo. Em espírito de oração,
Peça ao Senhor para que você busque fielmente a Deus e encontre nele a plena realização. Coloque diante de Deus todos os desejos e anseios que pesam no seu coração e confie que Ele te ama com amor infinito e trabalha continuamente para o seu bem. Peça a Deus que neste Natal, aqueles que ainda não o conhecem possam fazer como sábios. Que eles vejam sinais que o Senhor dá de si mesmo nas Escrituras e no testemunho do corpo de Cristo e o busquem e o encontrem. Vamos orar? Senhor Deus, quando meu coração ficar inquieto e meus olhos procurarem significado nos céus, oro para que minha busca sempre termine em encontrá-lo. O Senhor é a resposta para toda dúvida, a realização de todo desejo. Neste Natal, conduza-me do meu anseio à sua presença, e eu o adorarei com tudo que sou. Senhor, alcance aqueles que ainda não te conhecem, volta os olhos e os corações deles para ti e salva-os. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém.